Externa. Faz força contra a minha mão, tá? Força, força, força. Eu vou soltar a sua mão. A hora que eu soltar, não quero que você deixe ela voltar, não, tá? Você vai manter a força do músculo. Então segura, 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 segura. Vamos lá. Segura, segura, segura. Vou soltar. Ó, segura um pouco melhor, tá vendo? Então vamos lá. Que às vezes é só porque o paciente não entende o que é pra fazer, tá bom? Então, ó, força, 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 força. Vou soltar. Ó, ela tem força dele. O paciente vai falar, gente, ele volta, igual, acho que o seu primeiro foi mais por... Não entendi. Vamos ver do lado esquerdo agora dela, tá? Outra coisa que pode ajudar às vezes o paciente para se estabilizar, pede aí para colocar uma perna na frente da outra, a perna contrária, tá? Que você está testando, ajuda muito. Então, vamos lá. Força contra... Força, 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 força. Vou soltar. Vamos ver se é porque ela não entendeu, tá? Força, 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 força. Vou soltar. Vamos lá, de novo. Força, 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 força. Vou soltar. Tá? Ela tem, então... Agora, alguns pacientes não toleram que você coloque nessa posição, tá, gente? Tá? A gente vai testar em quem é possível. Tem paciente que não tem força, assim, até por causa da dor, não consegue que você coloque isso. Então, já vimos como é que a gente testa subescapular. Para a gente completar aqui os músculos do manguito, o melhor jeito da gente testar aqui o infraespinhal com o redondo menor, lembrando que eles são importantes, principalmente a partir de 90 graus, é você colocar nessa posição, pode passar a perna na frente, isso. E aí você vai pedir o paciente para poder fazer força para rotação externa, tá? Tira a sua blusa só porque a gente vê, para ver a contração sua, isso. Ai, ótimo. Então, olha só, força contra a minha mão, ó. Aqui a gente vê, tá vendo? A contração dos músculos dela, tá? O infra e o redondo menor aqui, contraindo na hora desse teste. E aí você compara com o outro lado, tá? Força contra a minha mão, força, tá? Aqui também ela consegue ter uma boa contração, tá ok? Deu pra ver? Então com isso a gente já mapeou como é que tá a força do manguito rotador dela. Adianta eu vir aqui testar ela aqui do lado? Força contra a minha mão. Força aqui pra dentro. Não adianta fazer esse tipo de teste de força, tá? Então, vocês a partir de agora passem a usar esse tipo de teste para avaliar a força do manguito, tá? Testa lá no seu pai para você ver. E aí, a gente tem que também testar a musculatura escapular. Como é que a gente testa o serrátil anterior, por exemplo? Como? A gente faz normalmente, só tem esse teste que a gente fala de dar um soquinho, tá? Só que aí, tem... Vou te pôr de lado aqui pro pessoal ver. Então, o que a gente pode fazer? Põe essa perna aqui na frente. Pede o paciente para fazer, né? Como se fosse dar um soquinho lá na frente e volta. Isso. E aqui você dá resistência na hora dele fazer isso. Vamos lá, força lá na frente e volta. Força. Isso. E aí é até bom você vir aqui palpar o músculo, tá? Vamos lá, de novo, força. Isso. Nossa, tem força errada. Força. Isso, de novo. Agora, o que é mais interessante, além de fazer desse jeito? Você coloca a escápula em posições neutra, com ela abduzida e com ela retraída, e você força, tá, o braço para baixo. Eu sempre faço esse teste que eu aprendi e acho que ele é válido de usar na clínica. E aí você força o braço para baixo e pede o paciente para tentar estabilizar. Que aí você testa o serrátil na posição neutra, com ele encurtado e com ele alongado. Que aí tem a ver até com a própria postura. Se é um paciente que já tem um ombro abduzido, ele deve estar com o serrátil o quê? Alongado. Então, na hora que você joga ele para trás aqui em retração, ele não dá conta de ter força. Tá? Então, é bom também para você ter uma ideia de como é que você vai trabalhar depois com o paciente. Então, vamos ver aqui com o atalho. Mantém isso. Mantém ele neutro. Isso. Aí, eu vou te empurrar para baixo, não deixa. Isso. Força, 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 força. Isso. Agora, vamos jogar seu ombro lá na frente. Isso. Força, força, força. Menos sendo mais fraco, né? Já fica difícil para ela fazer. Então fica difícil quando coloca o serrátil dela encurtado. Tá vendo? Porque aqui não está em protração. Então quando eu coloco o serrátil dela encurtado. Agora vamos ver aqui, ó. Vou jogar ela aqui atrás. Força, força. Ser mais forte até com ele aqui do que ele encurtado. Fica difícil de todo jeito. Porque lembra daquela questão da posição ótima para gerar tensão? Tem paciente que às vezes aqui atrás que está forte, no neutro não consegue, lá pior ainda, entendeu? Então depende. 2-2. Tá 2-2? Já? É galã, mas tá 2-2.